Olá, eu sou o Carlos Renato Pugliese Henrique, sou estudante de medicina do terceiro ano da Unicesumar e estou aqui hoje para apresentar o meu projeto para vocês, que tem como título Análise da repercussão da Covid-19 em diferentes sintomatologias em pessoas com sobrepeso. Eu sou orientado pelo professor Dr. Braulio Henrique Magnani Branco. Bom, então a Covid-19 é uma doença que surgiu no final de 2019, né, e ela é uma doença que tem uma alta taxa de transmissão. Dessa forma, também ela acaba gerando uma grande quantidade de pacientes, né? E desses pacientes, eles acabam desenvolvendo essa doença de diferentes formas, né? Sendo que 40% acaba desenvolvendo da maneira leve, 40% da moderada. Nesses dois grupos, geralmente, eles podem ser tratados em casa, não são todos que precisam de uma internação ou um tratamento mais especializado, enquanto que 15% desenvolve da maneira grave e 5% da maneira crítica. Esses muitas vezes precisam de um tratamento mais especializado e algumas vezes longos tempos de internação também na UTI. Né? E como a Covid-19 é uma patologia recente, a gente não tem um total esclarecimento sobre a sua fisiopatologia, né? A gente sabe que ela é uma doença que ela pode cometer múltiplos órgãos, né? E também os pacientes que tiveram alta dessa doença, muitos deles relatam, né, redução das capacidades pulmonares, né, e dos volumes também. Então, esse projeto tem como objetivo geral investigar, né, o impacto que a Covid-19 teve no sistema cardiorrespiratório, né, dos pacientes que desenvolveram a doença nos 4 graus de sintomatologias que eu falei, né, leve, moderado, grave e crítico. E como objetivo específico, então a gente vai fazer uma correlação, né, nessa aptidão cardiorrespiratória dos pacientes pelo tempo de internação hospitalar. E dessa forma também a gente vai analisar o impacto da Covid-19 no sistema cardiorrespiratório dos pacientes que tiveram alta da Covid-19. Bom, então esse vai ser um estudo transversal quase experimental, né? E a gente vai recrutar, então, 120 pacientes, sendo 60 do sexo masculino e 60 feminino, e desses pacientes, 15, desses dois grupos, né, 15 vão ser pacientes que tiveram a doença da forma leve, 15 moderada, 15 grave e 15 crítica, né? Sendo assim, então, 8 braços de pacientes, né? Eles vão ser recrutados via Hospital Municipal de Maringá e Hospital também Metropolitano de Maringá. E para a realização desse projeto, a gente vai aplicar, então, um protocolo de Bruce modificado, né? O protocolo de Bruce, ele é um protocolo, ele é um teste que a gente coloca o paciente na esteira, né? E a gente vai submeter ele a uma velocidade de 2,7 km por hora a uma inclinação de 10%. Né? E ele é um teste progressivo, né? De 7 estágios, sendo que cada estágio dura 3 minutos. E o Bruce modificado, a única diferença dele é que ele não tem a inclinação da esteira, né? Então, como a gente está trabalhando com pacientes que têm uma baixa capacidade cardiopulmonar, a gente vai usar o Bruce modificado para não gerar tanto estresse no sistema cardiopulmonar deles, né? Então, a gente depois vai analisar, né? A gente vai usar um analisador de gases metabólico, né? A gente que tem uma máscara de silicone que vai ser colocada, então, nos pacientes enquanto eles estiverem na esteira, e dessa forma a gente vai analisar, então, a capacidade cardiopulmonar deles. E depois a gente vai fazer uma análise estatística, né? Com o teste de normalidade, análise do tamanho do efeito, e também uma correlação de Pearson entre o tempo de internação e o VO2 máximo. Bom, então, a gente espera avaliar, então, né, o sistema cardiorrespiratório desses pacientes, né, e correlacionar com as diferentes formas que eles desenvolveram a Covid-19. E depois disso, a gente vai querer estabelecer uma relação entre o tempo de internação, né, e o impacto no sistema cardiorrespiratório e comprometimento nas atividades da vida diária, as AVDs. E depois a gente vai correlacionar os dados obtidos com um possível prognóstico favorável ou desfavorável a respeito da evolução cardiorrespiratória desses pacientes. Bom, essas foram algumas referências que eu utilizei para a realização do meu projeto, e eu gostaria de fazer alguns agradecimentos, né, diretamente ao meu coautor, o Gustavo Rocha Cavallini, que tem me ajudado muito na realização desse projeto, ao nosso orientador, o Braulio Henrique Magnani Branco, que acreditou no nosso projeto e também dispôs toda a equipe do Laboratório Interdisciplinar de Intervenção e Promoção da Saúde, ao LIPS, para nos ajudar, e também ao nosso co-orientador, o Dr. Maurício Lemos. E a vocês também que assistiram o nosso vídeo. Meu muito obrigado.